Bem-vindos ao iceberg de criaturas míticas, os criptídeos. Criptozoologia, para quem não sabe, é o termo usado no estudo de espécies animais ou seres que foram vistos por poucas pessoas, tornando a comprovação científica dessas criaturas muito difícil por conta da sua raridade ou dificuldade para encontrá-las. Antes de começar, eu preciso explicar algumas coisas. Eu não sou especialista no assunto, muito menos biólogo, então tudo que eu vou passar aqui é apenas para entretenimento. Retirei do iceberg criaturas que são muito parecidas com outras que já estão presentes. Isso porque essas possuem relatos muito parecidos ou são variações regionais. Para cada criatura será usado um sistema de rank do S ao D, onde S, a existência é confirmada, já viveu no passado ou está vivo atualmente. A existência é muito provável, mas não confirmada. B, evidências e relatos significativos e que sua existência também é provável. C, a existência é improvável, mas ainda há chances. E D, não existe, a existência foi desmentida, é uma lenda ou uma farsa. Sem mais delongas, vambora. Pé Grande. Claro que eu não podia começar com outro além dele, né? O Pé Grande. Ele é um símio humanoide de aproximadamente 3 metros de altura, com o corpo cheio de pelos. A sua característica principal são seus grandes pés que dão origem a seu nome, e é dito que ele é descendente de orangotangos pré-históricos ou de neandertais. O Pé Grande vive em grandes florestas dos Estados Unidos e Canadá. Ele se tornou tão popular que virou um ícone na cultura pop e foi representado em diversos filmes, livros e por aí vai. Sem contar nos relatos de pessoas que alegam ter visto ele, que são inúmeros e praticamente a cada ano surge um novo. Tem também muita gente que tentou comprovar sua existência com fotos falsas, ou até mesmo levando fantasias de macaco para tentar tirar uma grana. É possível que o Pé Grande seja consciente e saiba que seres humanos tentam achá-lo, por isso ele ser tão grande mas conseguir se esconder, mas isso é só uma teoria. Mas acho que isso é porque ele vive em áreas muito remotas e de difícil acesso. Kraken. O Kraken é um monstro da mitologia nórdica que atacava e destruía navios no Mar da Noruega no Oceano Atlântico. Esse cara era tão grande que diziam ter o tamanho de uma ilha, e era tão temido e tão falado que chegou até a receber classificação científica. E é claro que evidências de sua existência não faltavam, sendo reportados vários tentáculos perdidos por aí, e até mesmo moluscos mortos que depois seriam registrados como lulas gigantes, que eu já vou falar dessas mais pra frente no iceberg. Também, assim como o Pé Grande, já foi representado em inúmeras mídias. Chupacabra. O chupacabra teve sua primeira suposta aparição em 1995. 8 cabras foram encontradas mortas em uma zona rural de Porto Rico, com o sangue totalmente sugado. Houve uma investigação na época e viram que as cabras tinham ferimentos estranhos, 3 furos no tórax. Depois dos primeiros registros, estavam crescendo ataques parecidos a animais como gado, galinhas, coelhos e até animais de estimação em zonas rurais. Mais tarde naquele ano, houve um relato de 30 pessoas terem visto o chupacabra em um ataque a diversos animais de suas fazendas da mesma forma que antes, mutilados com furos no peito e seu sangue sugado. Mais tarde, em 2008, um chupacabra foi encontrado e filmado por policiais locais no Texas. E em 2010, uns agentes de controle de animais locais atiraram e mataram um suposto chupacabra. Ambos eram híbridos de cão com coiote infectados com parasitas e sarna. Demônio de Jersey. Em 1735, sim, faz tempo pra porra, na floresta de Pine Barrens, na Nova Jersey, havia uma lenda de uma moradora de lá chamada Jane Leeds, que teve 12 crianças. Ela descobriu que estava grávida de uma 13ª criança e ficou tão frustrada que dizia que a criança seria o diabo. Na noite do nascimento, o bebê virou um monstro com asas de morcego, patas e cabeça de bode, que podia soltar fogo pela boca. A explicação para o nascimento dessa criatura era que a Jane era uma bruxa e que o pai era o próprio diabo. Os anos passaram e ocorrências de pessoas surgiram dizerem terem visto o monstro, mas muitos estudiosos deixam para lá esse caso. Jacalope. Jacalope seria um cruzamento de lebre com antílope. Registros desses híbridos datam de desde o século XIII em histórias da Europa, e na década de 1930 foram encontrados os primeiros coelhos com chifres.
Essa mutação ocorre devido a um vírus, que causa tumores parecidos com chifres na cabeça e patas de antílope nos corpos de coelhos. São extremamente tímidos e fogem quando alguém se aproxima, podendo correr cerca de 144 km por hora. Há também uma história diferente de sua origem. 2 irmãos taxidermistas nos Estados Unidos enxertaram chifres de antílope em lebres e venderam o animal empalhado em uma convenção em Douglas, no estado de Wyoming. Hoje em dia o bicho caiu na boca do povo e vários jacalopes empalhados são encontrados em estabelecimentos e bares nos Estados Unidos. Thunderbird. Originário da cultura de povos indígenas da América do Norte, descritos como pássaros tão gigantes e fortes que ao voarem e baterem suas asas provocavam tempestades e raios. As histórias das tribos associavam o animal a alterações climáticas, o que torna sua existência ainda mais improvável, e também pela falta de avistamentos e relatos ao longo dos anos. Em 1977, numa cidadezinha de Illinois, 2 pássaros gigantes não identificados atacaram um garoto de 10 anos e por um momento o carregaram de uma altura de 10 metros. A sua mãe o viu e conseguiu resgatar o seu filho. Monstro do Lago Ness. Outro clássico dos criptídeos aí. O Ness é um monstro parecido com um plesiosauro, um réptil aquático pré-histórico de cerca de 250 milhões de anos que habita o lago de mesmo nome. O motivo de um lago habitar um monstro desse é porque o Lago Ness é um lago gigante, estreito e largo. Tem quase 60 metros quadrados e 230 metros de profundidade. Em 2003, a BBC fez uma busca para provar de vez se o Ness era real, contratando mergulhadores e usando centenas de sonares, mas não acharam nada. É dito que a dificuldade para encontrar o monstro é por conta do próprio lago, que é muito profundo e também fica na Escócia, extremo norte do Reino Unido, ou seja, frio pra caralho. Não só isso, mas a visibilidade é muito reduzida devido a restos vegetais. Mesmo assim, o Ness foi imortalizado na cultura e é uma atração hoje em dia. Yeti. Yeti, ou o Abominável Homem das Neves, é encontrado mais pela Ásia, no Nepal, China, Tibete e Rússia. Em algumas histórias o Yeti é pacífico e até mesmo tímido, vivendo em regiões muito frias como cavernas congeladas e geleiras, assim como o pé grande é parente de símios pré-históricos. Em 1986, um explorador alegou ter visto o Yeti e que ele ficou parado no lugar por 40 minutos. É claro que outras pessoas investigaram o local e disseram para ele que o que ele viu era só uma pedra coberta de neve. O rapaz desmentiu em seguida, e o Yeti se tornou um clássico e ganhou muita popularidade na cultura pop. Mothman. Esse é um dos mais famosos também. West Virginia abrange vários acontecimentos inexplicáveis, como o monstro de Flatwoods e os Indrid Cold. Porém, a aparição mais estranha é do Mothman, que mudou a cidade pacata de Point Pleasant para sempre, quando surgiu na Noite Fria em 1966. 5 homens preparavam uma cova num cemitério e avistaram uma coisa impressionante, uma criatura humanoide com asas. As aparições do Mothman são ligadas a desastres futuros. Na Alemanha, um grupo de mineradores foram assustados pela criatura antes de sofrerem um desabamento. Outro acontecimento é da usina nuclear de Chernobyl, onde a criatura assombrava o local antes dos desastres nucleares. E também houveram fotografias tiradas dele em Nova York momentos antes do 11 de setembro. Greys. Greys, ou cinzentos, foram uma das primeiras representações de vida extraterrestre. Por conta do encobrimento de casos e relatos e materiais não oficiais, é difícil dizer se essas criaturas realmente existem. E se existem, não se sabe ao certo o motivo de sua vinda para a Terra. Há muitas teorias que variam de apenas curiosidade até atos muito violentos. A maioria são de abdução de pessoas e ou animais para pesquisa. A grande questão é que a sua existência continuará sendo um mistério, até esses romperem as barreiras de comunicação com a humanidade. Verme da Mongólia. Essa é uma minhoca de 2 metros tão venenosa que só de tocá-la já mataria uma pessoa. Histórias dizem que tinha a capacidade de soltar um ácido corrosivo e disparos elétricos. Era totalmente vermelha e supostamente seria encontrada por nômades no deserto de Gobi, na Mongólia. Ninguém sabe exatamente o que o verme é, por conta do local que vive, que é imenso. O deserto é o 5º maior do mundo, e por seus primeiros avistamentos datarem de mais de 1000 anos. Horror de Enfield.
Uma criatura não identificada foi vista na cidade de mesmo nome no estado de Illinois, nos States. Os Estados Unidos é cheio de bicho sinistro, mano. Descrito como um monstro de 3 pernas com a pele cinza, garras e olhos vermelhos. Os relatos desse monstro parecem muito histórias de terror, e o primeiro caso foi de um morador que estava ouvindo arranhões na porta. Ele foi ver o que era, acreditando ser algum bicho do lugar, e foi aí que ele ficou cara a cara com o monstro e atirou nele. Mas é meio estranho, porque depois de mais alguns relatos o bicho nunca mais apareceu. Monstro de Flatwoods. Outro bicho de West Virginia. A sua aparência é descrita como um ser que usa um traje robótico, acreditando ser um extraterrestre. A origem desse monstro é incerta. Moradores relatavam sua chegada como uma luz que pousava na Terra, e sua silhueta era formada por uma sombra. Depois foi concluído que essa luz foi confundida com um meteoro, e que a criatura em si era uma coruja. Muitas fofocas e interesses de pessoas querendo aparecer contribuíram para que a existência do monstro fosse desmentida, resultando em várias informações falsas e distorcidas. Globster. Massas orgânicas que encalhavam nas costas dos oceanos. Essas carcaças de, provavelmente, animais, apresentavam características distintas em suas aparições. Alguns possuindo ossos, outros tentáculos, muitos foram registrados como polvos gigantes. Depois foram identificados como carcaças apodrecidas de baleias e tubarões. Há casos que alguns globsters demoraram para serem analisados, e isso não seria mais possível devido ao alto estado de decomposição. Sapo de Loveland. Esse sapo do folclore de Ohio ganhou notoriedade em 1972, quando o policial Ray Shocker afirmou ter se deparado com um homem-sapo. O policial estava dirigindo quando o monstro passou pela estrada e foi vista por ele iluminada pelos faróis do carro. O policial disse que o bicho se abaixou como um sapo e depois ficou ereto, se dirigindo a um rio. Semanas depois, um outro policial chamado Mark Matthews disse também ter visto um animal parecido. Matthews atirou no bicho e o colocou no seu porta-malas, e mostrou a Ray que na verdade era uma iguana de cerca de 1,20 m de comprimento, que estava sem a cauda. Ray afirmou que esse era um animal que viu anteriormente. Matthews supôs que o animal era de estimação e fugiu ou foi solto por ter crescido muito. A história caiu na boca do povo e se popularizou mais tarde. Reptilianos. Esses seres híbridos de humano com lagarto são comumente retratados em obras de ficção científica e teorias da conspiração. A teoria mais famosa é que eles são uma raça de outro planeta, disfarçados de humanos que controlam o mundo por poder político e influência. Por serem ligados a uma conspiração global, várias figuras famosas já foram relacionadas aos reptilianos ou estão sendo controlados por eles. Wendigo. O Wendigo é uma criatura do norte dos Estados Unidos e Canadá. É descrito como um monstro que devora homens, ou um espírito que possui um humano o tornando em uma aberração. Seu nome é derivado de um termo psiquiátrico, relacionado a práticas canibais. Dragão. Esses caras não podiam estar de fora. Provavelmente uns dos primeiros mitos a serem criados pela humanidade. Eram animais gigantescos, fortes, rápidos e que podiam voar e soltar fogo pela boca. Não se sabe ao certo a origem desses seres e de que região se originaram, mas suas representações datam de mais de 40 mil anos antes de Cristo. São presentes em diversas mitologias e sua simbologia varia muito dependendo da cultura. Boa parte das explicações biológicas ligam aos dragões a grandes répteis ou serpentes, e desde sempre fósseis que adotavam as características deles são encontrados. Acontece o seguinte: os dragões são ligados a criaturas mitológicas ou simbologia de alguma região. Porém, há espécies vivas hoje em dia, que são consideradas e têm nomes de dragão, como o próprio dragão de Komodo, já vou falar dele, o lagarto tatu e alguns cavalos marinhos. No decorrer dos anos, houveram diversas tentativas de falsamente provar a existência dessas criaturas, mas isso não atrapalhou o fato de que os dragões já existiram algum dia. O fantasma. Por mais que estejam ligados diretamente a seres que foram vivos e ao mundo dos mortos, o termo fantasma também é aplicado a coisas inanimadas. São caracterizados por sombras ou pela forma que tinham quando em vida, mas desprovidos de qualquer matéria física. As origens desses seres datam desde a pré-história, quando desenhos em cavernas eram feitos provavelmente mostrando reverências aos espíritos. Esses seres são conhecidos desde sempre e foram imortalizados em diversas culturas. Gigantes. Esses humanoides são retratados em várias culturas e lendas.
sendo humanos de grande estatura. São citados na Bíblia no livro de Gênesis, onde surgiram quando anjos caídos tomaram posse de humanas na terra como esposas e geraram filhos, nascendo assim os gigantes. Golias provavelmente foi o último descendente dos gigantes. Ele tinha cerca de 3 metros de altura e foi morto por Davi, que atirou nele uma pedra e depois cortou sua cabeça, botando os filisteus para correr. Unicórnio. Unicórnio é um animal, geralmente um cavalo, com um único chifre na cabeça gerado de forma natural. Animais que têm o seu outro chifre quebrado ou que não nasceu normalmente não é considerado um unicórnio. É possível que o que deu origem ao mito dos unicórnios foi uma espécie de rinoceronte pré-histórico, e os próprios rinocerontes atuais seriam considerados unicórnios por terem a característica de um único chifre no centro da cabeça. Várias expectativas e tentativas de encontrar esse animal foram feitas ao longo dos anos, mas também foram sumindo com o tempo, e estudiosos dizem que os unicórnios se escondem em vários lugares até por conta das lendas que os rodeiam. As lendas dizem que os unicórnios tinham mais afinidade com donzelas virgens por representar a pureza, e no fim os unicórnios ainda não foram descobertos e é reforçada a ideia de que eles são confundidos com rinocerontes ou animais com deformação nos chifres. Vampiro. Vampiro é o termo que define seres que se alimentam de energia vital, na maioria das vezes sangue. Apesar de o que se conhece como vampiro ser milenar, o termo se popularizou por volta do século XVIII, quando histórias sobre vampiros foram surgindo em alguns lugares da Europa. Mas foi o conto de Drácula que criou a imagem do que conhecemos como vampiro, sendo os vampiros imortalizados na mídia, aparecendo em livros, filmes e afins. Na maioria das vezes que são representados, os vampiros são seres com capacidades físicas sobre-humanas, e os métodos para matar eles são com itens religiosos purificadores. Uma explicação para a geração de um vampiro seria o processo do corpo, entre aspas, se negar a se decompor após a morte. E os vampiros são associados como criaturas da noite e das trevas. Ironicamente, morcegos, que são seres noturnos, também compartilham esses traços, né? Hoje em dia a existência dos vampiros é desmentida, mas mesmo assim incerta por conta de vários casos de vampirismo que surgem pelos anos. Como um dos mais famosos, o de Elizabeth Bathory, a Condessa de Sangue, que por sua vez era uma parente distante de Vlad III, né, o homem que serviu de inspiração do Conde Drácula. E essa inspiração também é marcada pela crueldade e brutalidade que Vlad tinha contra seus inimigos na época. Sereias. Sereias são criaturas aquáticas com parte de cima de seu corpo de humano e a de baixo sendo uma cauda de peixe, podendo enxergar no escuro e nadarem a velocidades altíssimas, além de serem conscientes. Elas aparecem em folclore e contos de inúmeras culturas, principalmente em povos localizados em áreas próximas do mar. Elas enfeitiçavam os homens e os afogavam levando ao fundo do mar. Tem uns relatos de avistamentos interessantes das sereias, se liga. Em 1493, Cristóvão Colombo navegando afirmou ter visto 3 coisas com a aparência de mulher que pularam da água. Mais tarde, o próprio pirata Barba Negra instruiu sua tripulação em várias viagens a se afastarem de águas determinadas, por conta de medo de se encontrarem com sereias que ele e alguns de seus homens afirmaram terem visto. Isso aí caiu na boca do povo e vários marinheiros e piratas acreditavam que as sereias traziam má sorte e iriam pegar seu ouro e afundá-los no mar, né? Atualmente, cientistas afirmam que sereias eram de fato um mito, pois é impossível um ser compartilhar as características de metade mulher e metade peixe, por serem muito incompatíveis. Mas não há explicações para casos de supostas sereias terem sido encontradas em águas que alguns animais marinhos não habitam. Aru. Em 1925, o Dr. Ernest Bartels estava explorando uma cachoeira nos arredores das montanhas Salek, na Indonésia. Nisso, um morcego gigante passou por cima dele. É descrito como um grande morcego de 3 metros, com suas asas tendo um comprimento de 8 metros. Quase não há registros ou provas dessa criatura, sendo mais associada a um fóssil vivo ou alguns tipos de coruja. Rods. A maior questão sobre os Rods é o que de fato eles são. Essas criaturas voadoras não podem ser vistas a olho nu e só podem ser vistas por câmeras. Inclusive, há diversas fotos e filmagens dessas criaturas por aí e são encontrados até hoje.
São classificados como criaturas atmosféricas, seres capazes de voar sem asas. Descobertos na década de 1990, pessoas notaram em filmes e fotos coisas estranhas se movendo muito rapidamente, sendo quase imperceptíveis nos materiais. Seu aspecto borrado se dá por conta do efeito de ventoinhas em movimento, que dá essa impressão que talvez eles sejam feitos de algum material transparente ou algo assim. Muitos céticos tentam desmentir falando que os rods são insetos, mas isso não explica suas aparições em lugares com temperatura baixíssima. Bloop. Em 1997, foi detectado um som debaixo d'água de extrema baixa frequência ao sul do Oceano Pacífico. A princípio acreditava-se que era um som gerado pela quebra ou de grandes blocos de gelo ou icebergs se fragmentando. Porém foi discutido que o padrão sonoro seria de origem animal, sendo parecido com o som emitido pelas baleias azuis, que é a maior espécie de animal já registrado. Esse som seria emitido por um bicho de quase 80 metros, e até hoje não se sabe a forma exata do que provocou esse som, apenas imagens ilustrativas. Macaco de Lois. Um geologista suíço chamado François de Lois conduziu uma expedição nos anos de 1917 e 1920 em busca de petróleo em uma área entre a Colômbia e a Venezuela. A expedição foi um fracasso devido a doenças que alguns sofreram e pequenos confrontos com nativos da região. De 20 pessoas, apenas 4 sobreviveram. E num de seus últimos relatórios, de Lois afirmou que ele e seu grupo foram encontrados por 2 seres raivosos, um macho e uma fêmea. Primeiro atiraram na fêmea que morreu, em seguida o macho fugiu. Eles perceberam que aquele era uma espécie de macaco desconhecido. Eles então colocaram seu corpo em uma caixa e tiraram uma foto. Mais tarde essa foto foi publicada e a criatura não identificada seria considerada uma espécie exótica, se a fotografia não fosse modificada, desmentindo o macaco de Lois e mostrando que este na verdade era um tipo de macaco-aranha que teve seu rabo cortado. Dodô. Dodôs foram aves que viviam na ilha Maurício, sobrevivendo devido a não terem predadores naturais no local. Ele não conseguia voar e era praticamente inofensivo. Sua incapacidade de voar até influenciou em suas asas ficarem cada vez menores pela falta de uso. Ainda há controvérsia sobre como foi extinto, mas aqui tudo indica foi logo após ter descoberto por navegadores e caçado excessivamente para servir de alimento a marinheiros, sendo extinto cerca de 100 anos após ser descoberto. Indrid Cold. Indrid Cold, ou o Homem Sorridente, é uma figura humanoide, nomeado assim devido a sempre sorrir àqueles que o encontram. É dito que ele tem a aparência de um humano, mas é mais associado a ser um alienígena. Foi visto pela primeira vez quando Martin e Jimmy em Nova Jersey viram perto a uma cerca um homem alto, usando uma roupa verde metálica, encarando eles com um sorriso de orelha a orelha, e os dois saíram correndo. Depois, naquele mesmo ano, outro homem chamado Woodrow Derenberger se encontrou com Indrid, dessa vez usando um longo casaco preto. Derenberger disse que a figura parecia um homem normal de aproximadamente 35 anos, estampando um enorme sorriso no rosto e que falava sem mexer a boca. Ele se dirigiu ao homem por telepatia e que não queria machucá-lo, se apresentando como Indrid Cold. Derenberger deu uma entrevista falando sobre o caso e disse que o homem o abordou de forma educada e amigável, mas não conseguia acreditar no que via, pois o homem falava dentro de sua mente e não proferindo palavras. Mamute. Uma espécie de elefante pré-histórico. As suas presas de marfim podiam crescer até 5 metros, e é dito que o que gerou sua extinção foi a caça excessiva de humanos a esses animais, ou que eles não se adaptaram bem às mudanças de condições climáticas mais quentes, devido à sua grande massa e pelagem. Não só isso, mas os locais que eles habitavam tiveram um grande aumento no nível do mar, dificultando ainda mais a sua sobrevivência. Vários fósseis foram encontrados por aí, mas também restos de mamute congelados na Sibéria, e é discutida a possibilidade de reviver essa espécie com amostras de DNA. Megalodon. Esse bichão aqui é foda. Megalodon foi a última espécie de linhagem de tubarões gigantes, que viveram há cerca de 16 milhões de anos, medindo até 18 metros de comprimento, um pouco menor que a baleia azul. Agora pensa, se o tubarão branco que tem hoje em dia já é um monstro, imagine esse cara que tinha o dobro do tamanho. E o que se tem de evidências desses tubarões são fósseis de dentes que, por seu tamanho, também estima a proporção do animal. No presente, acredita-se que eles ainda existam escondidos,
mas é improvável já que as condições marítimas de hoje não são favoráveis e também não haveria formas de eles sobreviverem a níveis muito profundos. Mokele Mbembe. Um dos criptídeos mais famosos, o Mokele Mbembe se assemelha a um dinossauro que habita áreas pantanosas do Congo. Se alimenta somente de plantas e já houve expedições à procura do animal sem sucesso. Mas por que um animal tão grande é tão difícil de ser achado? Levando em conta que o Mokele Mbembe não produz nenhum som e habita o rio Congo, um dos maiores rios do mundo e conhecido por sua grande profundidade. Nesse caso podemos concluir que o Mokele Mbembe vive num lugar de difícil acesso e cheio de vida selvagem, mas várias e várias pessoas próximas confirmaram sim terem visto o animal. Ninguém. Circulava no Japão há um tempo um boato de um ser estranho habitando as águas na Antártica. São completamente brancos e pessoas que alegaram avistar essa criatura reportaram que semelhavam a humanos. Hoje em dia não há evidências sólidas para confirmar a existência dos Ningen. Membros de uma tripulação à procura de baleias avistaram a criatura, a confundindo com um submarino, mas ao se aproximarem perceberam que era um ser vivo desaparecendo para debaixo da água. Há rumores dizendo que o governo mantém informações escondidas, não sendo liberadas ao público ou para a mídia, e instruíram pessoas que os viram a não revelarem informações. Há várias explicações do que pode ser esse bicho, geralmente desmentido, sendo baleias ou blocos de gelo na água. Lobisomem. Outro clássico aí, mano. Lobisomem é um humano com a capacidade de se transformar em lobo a hora que quiser ou sob influência de uma maldição. A transformação ocorre em noites de lua cheia. O bichão possui força e sentidos muito mais aguçados do que um humano e lobo comuns. O surgimento dessa criatura em histórias data desde a antiguidade, mas foi acreditando que eles existiam na Idade Média junto com as bruxas, sendo realizada caças a lobisomens em paralelo a caças bruxas, em acusações de licantropia ligados diretamente à bruxaria. Depois disso, a figura do lobisomem se tornou parte da modernidade e cultura pop, sempre aparecendo em várias mídias. Há um vírus chamado CPV, Lupine Parvovírus, extremamente contagioso, é mais comum em cães e pode ser um causador de licantropia. Esse vírus é mortal e também afeta outros animais, tendo uma variação, afetando até seres humanos, infectando as células e afetando diretamente o DNA do animal. Atualmente não há forma de descontaminação, por ser muito contagioso e violento, sendo a única forma de manter um animal infectado saudável com vacinas e remédios. Vários casos de lobisomens aparecem desde sempre, inclusive aqui no Brasil com um recente até. Em outubro de 2020 surgiu um rumor de um lobisomem no Distrito Federal, mas esse aí já foi provado como fake. Doppelganger. Doppelganger é um sósia, uma cópia quase exata de uma pessoa, geralmente ligados em lendas a fenômenos paranormais e mau presságio. Vários relatos de pessoas que estavam em dois lugares ao mesmo tempo foram ocorrendo desde a primeira vez que o termo surgiu, por volta de 1796. Esses relatos podem não ser verídicos, mas hoje, com o poder da internet, é possível usar sites que ajudam a achar o seu sósia. Fera de Exmoor. Por volta da década de 1980, um felino de grande porte foi responsável por ataques a ovelhas e centenas de animais em fazendas de Exmoor, na Inglaterra. É descrito como um felino preto com olhos verdes de mais ou menos 1,5 metros. Só que nessa área da Inglaterra, em Exmoor, não há felinos de grande porte. A fera de Exmoor seria um tipo de leopardo ou algo assim. Tanto que recentemente em áreas rurais do Reino Unido foram avistados grandes felinos cruzando os locais como leopardos, panteras e pumas. Pela fera possuir hábitos noturnos é possível que seja uma mutação que se adaptou ao local. Almofadas de esporos. Esses são fungos que emitem nuvens de esporos através de múltiplas reações. Quase não tem material falando sobre esse tipo de fungo, pois existem milhares de fungos registrados e não registrados. A maioria são inofensivos, mas há alguns tipos que são terrivelmente tóxicos. Besta de Gewalden.
A besta de Gewaldan foi um animal ou grupo de animais responsável por dezenas de ataques ferozes e brutais na província de Gewaldan, uma província antiga da França. Descrito como um lobo maior do que o normal e que tinha uma enorme cauda, o monstro atacava as vítimas rasgando suas gargantas. Em 1765, o animal foi abatido por Antoine de Baltene Marquês. Ao identificar o animal, foi confirmado que aquela era a besta. Mais tarde naquele ano, um caçador chamado Jean Castel matou outro monstro com uma bala de prata, marcando o fim dos ataques. Garadiávolo. O Garadiávolo é uma criatura marinha desconhecida, mencionada pela primeira vez no século XVI como carcaças deformadas de peixes. Porém, mais tarde, em 1974, o professor Alfredo Garcia Garamendi afirmou ter sido atacado pela criatura. Ele então publicou um livro falando sobre o monstro contendo fotos. As fotos foram confiscadas por agentes da CIA. No fim foi confirmado que as fotos seriam de carcaças de arraia usadas em rituais de voodoo. Iateveu. Iateveu, ou árvore comedora de homens, é uma planta carnívora que diz que vive na América Central e do Sul, em alguns lugares da África e em alguns outros lugares do Oceano Índico, como na Indonésia. Ela se alimenta de insetos grandes, mas pode também devorar uma pessoa inteira. Não há registros dessa árvore, provavelmente sendo confundida por plantas muito grandes como a Rafflesia e a flor cadáver. Wonderlight. Wonderlights, ou luzes voadoras, são formas fantasmagóricas estranhas encontradas à noite por viajantes, geralmente em pântanos ou cemitérios. Têm a aparência de um orbe de luz e se distanciam ou dispersam quando alguém chega perto, levando viajantes a caminhos mais seguros. Aparecem em praticamente qualquer lugar, e na Austrália tem um aviso em algumas áreas do interior, dizendo que ali tem várias ocorrências desses seres. Bestas atmosféricas. Esse é um termo usado para definir criaturas que conseguem voar sem o uso de asas. De acordo com relatos de avistamentos, são seres vivos, mesmo assim são um mistério em várias áreas como biologia e ufologia. Seus corpos são quase sólidos e às vezes parcialmente visíveis, sendo meio transparentes assim, tipo os rods. As bestas aparecem em incontáveis fotos, vídeos e etc., também associadas a serpentes e águas-vivas voadoras. E uma explicação para essas criaturas é que eles seriam seres vivos de baixa densidade. Homens de Preto. Os Men in Black, ou Homens de Preto, são indivíduos misteriosos vestidos com ternos pretos, responsáveis por manter testemunhas de atividade extraterrestre ou paranormal em silêncio. Não só homens, mas também mulheres atuam dessa forma. Geralmente agem em duplas ou em trio e possuem um comportamento estranho, assim por dizer. O termo também é ligado a agentes do governo que trabalham em organizações secretas, ou em cargos do governo designados a ocultar informações sobre casos estranhos. Os MIB chegam a tomar ações extremas para manter o sigilo, como ameaçar, machucar ou até eliminar pessoas que alegaram terem visto algo. Existem vários casos e até capturas de câmera de segurança dos MIB. Lula colossal. Essas lulas gigantes habitam as profundezas do Oceano Antártico, e é o maior tipo de lula já conhecido. Antes de 1925, esse animal só era visto por marinheiros, e foi descoberta recentemente. Hoje em dia é uma das criaturas menos achadas do mundo. A aparição mais recente foi em 2007 por pescadores na Nova Zelândia, que fisgaram o bicho sem querer. Foi confirmado também que o porquê dessas lulas serem tão grandes é por conta de um processo que afeta criaturas que vivem em grandes profundidades. Organismo 46B. Esse é um polvo gigante de 10 metros que diz habitar o lago Vostok, e foi supostamente encontrado por uma equipe russa de pesquisa. É dito que o polvo era inteligente e agressivo, capaz de liberar uma toxina na água para imobilizar suas presas a mais de 40 metros.
e que foi capaz de matar alguns pesquisadores. Depois de lutarem contra o polvo, a equipe levou o bicho para a Rússia esperando serem condecorados pela descoberta. Mas na verdade o polvo foi confiscado pelo governo para ser usado como uma arma no futuro. O problema é que esse lago é submerso por uma camada de gelo de mais de 3.000 metros, então seria impossível os pesquisadores terem contato com a criatura. Mais tarde tudo isso foi desmentido e o canal Fábrica de Noobs até já fez um vídeo desmistificando o monstro. Tubarão ciclope. Uma criatura extremamente rara foi encontrada em 2011 por um pescador. Um tubarão com um único olho. O bicho foi estudado e apresentava uma anomalia que causa o crescimento de um único olho no animal. Essa condição faz com que o animal não consiga sobreviver por muito tempo, morrendo muito cedo. Primeiro acreditaram que isso era só zoeira, mas após alguns estudos a veracidade desse fenômeno foi confirmada. Ornitorrinco. Com certeza um dos bichos mais esquisitos já encontrados. Na primeira vez que o ornitorrinco foi encontrado, acharam que era alguma zoação, mas hoje o animal é um ícone na Austrália, até aparecendo na moeda do país. O ornitorrinco possui um focinho em forma de bico e é um dos poucos mamíferos que bota ovos, sendo também o único de sua espécie. Apesar de visualmente o ornitorrinco não apresentar perigo, ele tem tipo uns ferrões nas patas que são muito venenosos. Roupen. Roupen é um suposto morcego gigante ou um pterossauro vivo visto pela última vez em 1935. Ele produz uma luz de seu corpo para atrair peixes, que é a sua forma principal de alimentação. Alguns habitantes da Papua Nova Guiné disseram terem visto luzes voadoras que sumiam após 4 a 5 segundos. Os primeiros depoimentos da criatura eram meio exagerados por conta de seu tamanho. Depois foi debatido que o monstro na verdade tinha proporções menores, se assemelhando mais a morcegos da família Pterodidae. Bom, pela falta de material e evidências sobre o Roupen, pesquisadores perdem cada vez mais o interesse de tentar desvendá-lo e o monstro cai cada vez mais no esquecimento. Dragão de Komodo. O dragão de Komodo é a maior espécie de lagarto atualmente. Ele é feroz e ataca suas presas usando as garras e a cauda. E sim, esse bicho é muito perigoso. Além de ser forte e rápido, o dragão infecta suas presas com toxinas paralisantes e bactérias letais presentes em sua saliva. Então das duas uma, ou a presa deita pela força do bicho, ou pelas infecções letais que causam vários efeitos como hipertensão e perda excessiva de sangue. Mesmo sendo esse lagartão e considerado até mesmo como um dragão, o dragão de Komodo está atualmente em risco de extinção, sendo protegido por instituições para manter sua espécie viva na natureza. Tsushinoko. Tsushinoko é uma cobra lendária típica do Japão. Habita em profundezas de cavernas e produz um som parecido com um rato, ou em alguns casos também é capaz de imitar falas de uma pessoa. A parte central de seu corpo é bem mais larga que sua cabeça e sua cauda é bem mais fina. A Tsushinoko possui presas venenosas e há relatos que dizem ser capaz de pular a quase 1 metro. Vários avistamentos da Tsushinoko podem ser explicados como uma espécie de cobra não identificada. O bicho se popularizou muito no folclore japonês, tendo até um festival dedicado a encontrá-la. Tigre maltês. Tigre maltês, ou tigre azul, são tigres que apresentam uma coloração incomum, tendo pelo cinza escuro e azul. Na verdade, o termo maltês se refere a gatos com pelos cinzentos e levemente azuis. Não foi comprovado se tigres azuis realmente existem, porém alguns tigres brancos podem aparentar ter um tom azulado em seus pelos devido ao contato direto com a luz do sol. Jacaré laranja. Esses jacarés extremamente raros foram encontrados na Flórida pela primeira vez. A foto do bicho foi postada e deu o que falar, supondo que alguns jacarés seguiram uma nova linha evolutiva. Em 2017, na Carolina do Sul, outro jacaré laranja foi visto por várias pessoas em uma área com ocorrências de jacarés. Fotos foram tiradas e o animal até rendeu uma reportagem na TV. Jacarés dos esgotos. Esses são os jacarés encontrados nos esgotos de Nova York. Muitos achavam que isso não passava de lenda urbana, mas vários registros desses animais surgem desde a década de 30. A explicação mais provável de jacarés estarem presentes nos esgotos é por conta de que em algumas cidades filhotes de jacarés são comercializados, mas após crescerem e ficarem muito grandes são soltos. A outra teoria que sugere que jacarés albinos vivem nos esgotos, e devido à falta de luz e condições do ambiente, esses animais sofreriam mutações que os fazem viver no subterrâneo. Criatura do Panamá. Em setembro de 2009, uma estranha criatura foi fotografada na cidade de Cerro Azul, no Panamá. Um grupo de jovens de 14 a 16 anos viram a criatura que se aproximava deles. Assustados, eles jogaram pedras e gravetos, em seguida a matando. Os garotos tiraram fotos do bicho e levaram para um canal de TV.
O caso deu o que falar da noite pro dia, aparecendo na internet, na TV e na rádio. Mais tarde, o corpo do animal foi analisado e confirmado ser uma espécie de bicho preguiça, comum naquela área, afetado por um trauma que causou no animal perda de pelos excessiva.